E quem deve estar rindo à toa, né? Tá lá na BYD, né? O velho Vamp, eu acho que ele nunca esteve tão feliz, né? Ele tá na mamata lá na BYD, então aí ele já tá feliz, que ele tá numa mamatinha lá, tranquilinho. E além disso, ele tá vendo a seleção brasileira cada vez pior. Ele tá vendo uma seleção brasileira que não vai ganhar nada. Nada. Se ele tinha medo do Brasil ganhar a Copa do Mundo depois da geração dele, esse medo acabou, velho. O Vamp, o Rufo também aí na BYD, não tem mais medo, né, Vamp? Porque se na Copa América o Brasil é a quarta força, na Copa do Mundo o Brasil não tá nem entre as 8 mais. Boa noite, Tico, Mauro, Flávio, Piperno, boa noite a todos, né? A seleção brasileira, de fato, hoje não jogou bem. Pelas eliminatórias já tinha perdido dessa Colômbia lá em Bogotá, né? E hoje não fez como você falou, Tico, não teve jogadores no individual e no coletivo muito mal, né? Teve o gol do Rafinha, também acho que o goleiro falhou, né? A seleção da Colômbia, uma seleção muito forte, como o Mauro falou mesmo, fisicamente, né? Marcando pressão. É um time muito forte, está 26 jogos sem perder, né? Mas o Brasil não fez os 9 pontos, mas classificou e de repente, Chico, você fala que é tudo no dia, de repente no sábado, às 22 horas, quem sabe o Brasil não pode fazer uma grande atuação contra o Uruguai, que venceu também o Brasil nas eliminatórias, né, lá em Montevidéu. Mas a verdade é que a gente tem que comentar o que é o hoje. O hoje a seleção jogou muito mal, acho que o Dorival poupando o Endrick, dando oportunidades aos outros atletas. O Endrick viveu um grande momento. Ele fez gol contra a Inglaterra em Wembley, fez gol contra a Espanha em Madrid, fez gol contra o México e o cara tem a oportunidade de jogar 5, 10 minutos. Outros atletas aí, até o próprio Evanilson, jogador do Porto, já teve a oportunidade de começar saindo jogando em amistoso, e o Endrick não, que é o principal jogador do Brasil. Se você pegar a temporada, que acabou a temporada europeia, o Rodrigo e o Vinícius saem muito em alta, que são campeões europeus, campeões espanhóis, e o Endrick vivendo em alta, e agora está perdendo um atleta que é promissor, que logo vai estar dentro do Real Madrid daqui a 2 meses, jogando ao lado do Rodrigo e do próprio Vinícius Júnior. Porque eu fiquei brabo aqui, falando da situação do Endrick. Aí vamos lá. O Endrick tá na melhor fase, o Endrick chegou confiante na seleção brasileira. Como disse o Vampeta, o Endrick teve a sua primeira chance contra a Inglaterra, gol. Teve a sua segunda chance contra a Espanha, gol. Teve a sua segunda chance contra o México, gol. Depois disso, ele mal recebeu chance na seleção brasileira. Aí vem o Dorival com aquele papo furado. Ai, vamos blindar o jogador. Ah, tem que cuidar. Cuidar é o caramba. O cara já tem 17 anos. Já foi protagonista de brasileiro. Já joga muita bola. Se o Brasil tivesse jogando muito, eu entenderia. O Brasil não tá jogando nada. Tenta botar o garoto lá com o ânimo dele, com a confiança dele. Porque eu vou te passar um número aqui que chega a ser ridículo. O Endrick é o maior artilheiro da era Dorival na seleção brasileira, com 3 gols. Igualou o recorde do Pelé de fazer, com 17 anos, 3 gols em 3 jogos consecutivos. E aí vai o Endrick, depois de conquistar tudo isso, ele disputou só 40 minutos de 3 jogos somados da Copa América até aqui. Foram 10 minutos hoje contra a Colômbia, 11 minutos contra o Paraguai e 19 minutos contra a Costa Rica. Isso é sacanagem, né, Piperno? Tá na hora do Dorival mostrar uma coragem e falar, vem cá, pessoal, vocês não estão jogando nada. Eu vou botar a molecada. Eu quero criar alguma coisa. É muito jogo ruim. Não tá criando nada, então não custa tentar deixar o moleque emplacar. Que seja 20, 30 minutos jogando. Que eu não tô dizendo que ele tem que ser titular. Mas, gente, se o Brasil não tá jogando nada, nenhum jogo da Copa América, contra o Paraguai, não tava jogando nada até fazer o gol. É bom deixar isso claro. O Brasil não estava jogando nada. Fez o gol, a coisa melhorou. Aí tudo bem. Agora, contra a Costa Rica, 0-0 fajuto. Agora, contra a Colômbia, 1-1. Só Deus sabe como. Porque a Colômbia foi muito melhor que o Brasil. Cara, eu acho palhaçada demorar tanto pra botar o Endrick. Se ele entrou, é aquilo, é garoto, que se dane que é garoto. Se o ataque não tá jogando nada, não tá criando nada, e quando ele entrou ele fez gol, por que não dá um pouco mais de chance pro garoto? Olha, Pilhado, eu continuo insistindo que é uma questão de jogo coletivo. A CBF tem que escolher um treinador, seja ele quem for, deixar o cara trabalhar. E tem um estilo, tem alguma coisa. Como é que você tem? O Fernando Diniz troca e põe o Dorival Júnior. É totalmente antagônico, é um negócio... Então, pra mim, não é individualidade, não é o Endrick, não é seja lá quem for, o Sabinho. Nada. O problema todo é que... Porque aí é que tá, o Brasil, os seus melhores jogadores são exatamente os atacantes. Então ele tem o Vini Júnior, tem o Rodrigo, o Rafinha é destaque, o Savinho, né, fez um espetacular, e o Endrick também, quer dizer, não dá pra se imaginar, o Endrick sai, entra no lugar do Rafinha, será que vai ser melhor? No lugar do Vini Júnior, no lugar do Rodrigo, então sabe, acho que é um jogo coletivo, então não muda muito, o Brasil precisa... Você não acha errado dar pouca chance pro Endrick, mesmo ele sendo o terceiro maior artilheiro da seleção sobre a era Dorival? Eu acho que talvez seja até aquela história do preservando mesmo, viu, porque ia sobrar pra ele também.
Eu não acho que o Brasil ia jogar muito melhor se ele estivesse em campo. O Brasil tomou um total tático, o Brasil não pegou na bola. Esse é o ponto. O Brasil não pegou na bola. E o Endrick não pegaria na bola. E ia dizer, pô, esse Endrick e tal, sabe? Eu acho que o problema é pesado. Acho que não é um jogador. Esse jogador... Não sei não. Acho que o problema é muito mais sério. Se fosse só um jogador, ok. O cara acaba se curvando. O próprio Abel Ferreira teve que se curvar ao Endrick, né? Aí era um caso de um jogador. Agora, no caso, é a coisa mais séria. É um problema tático. O Brasil foi muito envolvido pela Colômbia e muito provavelmente será bem envolvido pelo Uruguai. Agora, até perdeu o jogo, Uruguai, mas ele vai chegar muito mais pronto que o Brasil. O time do Uruguai, taticamente, é infinitamente superior. Provavelmente o Uruguai vai jogar melhor que o Brasil. O Brasil pode até ganhar. Isso mesmo. Pela camisa, pelo peso, mas provavelmente o Uruguai vai jogar melhor. A Colômbia jogou melhor. O Brasil poderia ter no final uma bola cruzada, fazer um gol e tal, mas o Uruguai tende a jogar bem melhor que o Brasil, como a Colômbia jogou hoje. Gente, eu até pensei isso ontem, né? Eu tava vendo o jogo dos Estados Unidos, né? Contra o Uruguai. Né? Era um Uruguai misto. Os Estados Unidos, cara, que time horroroso. Que time horroroso, tá? Eu tava vendo porque eu apostei no Uruguai, me dei bem, inclusive nessa. Agora, os Estados Unidos... horrível. Os Estados Unidos conseguiram perder pro Panamá. Sim. E o Brasil empatou. E o Brasil empatou com esses Estados Unidos. Com esse mesmo Estados Unidos. O Brasil empatou. Os Estados Unidos que perdeu pro Panamá. Teve um jogador expulso, azar. Perdeu pro Panamá. Que não é novidade. Jogou contra o Uruguai já classificado. Estados Unidos precisando do jogo da vida. Perdeu pro Uruguai sem criar nada. E perdeu e empatou com o Brasil. Aí a pergunta que eu faço, Piperno, vão querer escolher alguns vilões. É óbvio. Claro, Vinícius Júnior de novo, é pra ser o protagonista. Não jogou nada. E eu sou um defensor do Vinícius Júnior. Agora, dá pra gente cobrar individualidade, já que a gente tá dizendo que esse time do Brasil é tão ruim, que esse time do Brasil é tão desorganizado, que esse time do Brasil não cria nada? Essa é uma dúvida. Porque, claro que eu acho que merece crítica quando os jogadores são tão grandes e não jogam nada na seleção brasileira. Mas dá pra gente só criticar isso ou a culpa principal é mais do treinador mesmo? Porque antes a gente tinha os caras que decidiam, amigo. Tinha o Romário, tinha o Ronaldo, tinha o próprio Rivaldo. O próprio Neymar, em jogos menos importantes, decidia. Eu acho que uma Copa ele ainda não... tanto ele fez o gol contra a Croácia, tudo bem, mas na Copa ele não tava muito bem, não. Até o gol contra a Croácia. Dá pra cobrar individualidade ou vocês acham que é só pela bagunça técnica e tática da seleção brasileira? Eu já assisti um monte de vezes um jogo por culpa desse cavaleiro aqui, ó. Desse Flávio Prado aqui. Você sabe por quê? Eu assisto e ouço o Flávio há muito tempo. Não é puxar o saco, eu falei isso várias vezes aqui. Que azar, hein? Pois é, mas o Flávio... O Flávio é sério e o Flávio é comentarista de jogo jogado. O Flávio gosta de ver jogo de futebol. E aí, eu já assisti um monte de programa esportivo do Flávio falando assim, olha que coisa linda, aquela Holanda contra o Uruguai em 74. O Flávio, eu mostro pra vocês aqui. Ontem, 24 horas atrás, de novo, eu me peguei assistindo um pedaço desse jogo, porque alguém publicou lá um vídeo. Então, o Uruguai pegava a bola. Todos os jogos daquela Holanda. E era um negócio fantástico. O cara do Uruguai pegava a bola, aquele monte de holandês em cima. Então, isso é jogo coletivo. Mas não é um jogo coletivo de um time que foi formado 1000 anos antes. Não. O Edu Mitchell começou a trabalhar com aquela Holanda 3 meses antes da Copa. O técnico anterior é demitido e tal. Ele é anunciado em fevereiro e estreia em março. Mas, rapidamente ele encontrou uma forma. Aqui no Brasil, faz uns 20 anos, o Mauro citou aí, Copa de 14, faz 1000 anos que a gente espera uma seleção com um jogo bacana, diferente, coletivo e tal. Porque, veja, não, eu insisto nisso, não adianta trocar o Zé pelo Mané, a seleção brasileira. Bom, tem muitos jogadores que jogariam em qualquer seleção do mundo. Hoje, por exemplo, eu vi a Holanda jogando lá contra a Romênia. O Gakpo fez uma partidaça, acabou com ficou a Romênia. Você fica olhando, mas será que o Gakpo seria titular na seleção brasileira? Acho que não. Mas lá o time está mais pronto. O time está jogando melhor. E assim, aí a individualidade aparece mais. Quando você tem um time coletivamente ruim, as grandes individualidades elas se perdem. Eu acabei de falar aqui, o Brasil tem 3 jogadores de meio campo que estão na Premier League. Um dos titulares do meio campo da Colômbia, ele, na maior parte do tempo, ele é reserva no Palmeiras. Como é que esse cara, num Brasil e Colômbia... O Rames é reserva no São Paulo e o Richard Rios é reserva no Palmeiras. Como é que eles podem jogar melhor do que os 3 de seleção brasileira num confronto direto? É questão do time estar coletivamente pronto e o outro estar uma zona. É uma constatação óbvia. Aí, será que você colocar o Richard Rios e o Rames para jogar na seleção brasileira, eles vão jogar isso que a gente viu hoje? É óbvio que não.
Porque você está falando de um time pronto, um time que está jogando coletivamente organizado e o outro não. Agora, a minha dúvida é o seguinte, se daqui 20, 25 jogos, o Brasil vai ter um time coletivamente como é bom o time da Colômbia. Essa é a minha dúvida. Por quê? E é nisso que você acha que o Dorival não está preparado? Eu acho você acha que o treinador brasileiro está atrás? Nem o técnico brasileiro está preparado, tem nível para isso. Mas isso é uma constatação de 20 anos atrás. Só que nós paramos o tempo e toda vez a gente discute isso como se fosse uma coisa irrelevante. Mas não, a raiz do problema está aí. Porque, veja, nós temos 3 jogadores de meio campo da Premier League e na frente nós temos um do Barcelona e dois do Real Madrid. Pô, será que com esse monte de gente não vamos conseguir formar um time nunca? Ô, Mauro, eu vi que você quer falar e aí já te perguntando, porque eu tô assistindo, é até milagre, tô assistindo alguns jogos aí da Eurocopa. E aí, viu? É que agora eu tô dando umas apostinhas. Eu tô gostando de dar umas apostinhas. Foi um jogo legal hoje. Então, é isso que eu queria te perguntar, porque eu tô falando do Brasil. Tô falando do Brasil. Só que eu vi o jogo de Portugal. Horroroso. Aí, o jogo da França contra a Bélgica. Também não teve nada demais, ganhou com gol contra no final. Cara, a Inglaterra contra a Eslováquia. Era pra perder. Achou o gol nos acréscimos. Aí uma pergunta, claro que eu fico revoltado vendo os jogos do Brasil, mas o futebol tá piorando? Ou o futebol tá ficando mais disputado, é mais físico? Porque são seleções que eu achei... irmão. Vocês são joguinho da Espanha. Não, eu vi, mas eu tô falando... Pra você se alegrar um pouquinho. Não, tudo bem. Eu tô falando das seleções, porque quando a gente fala do Brasil, parece que as outras... Dá uma olhadinha, porque... Não. Sim, mas a Espanha não chegou como favorita nessa Euro. Ela tá se tornando agora. Chegou como favorito França, Inglaterra e a própria Alemanha. Então, a Alemanha e a Espanha dá pra ver bem. Então, mas é isso que eu tô falando. O futebol tá piorando? Ou tá ficando mais disputado, ou tá ficando mais físico? Porque eu não peguei a fase áurea do futebol. Eu não peguei 70, eu não peguei 80, eu não peguei... Agora, essas seleções todas jogando mal? Acho que primeiro tem que entender que o melhor futebol do mundo não está nas seleções, está nos grandes times, que são seleções transnacionais, que são os grandes times europeus, né? O cara vai lá e monta um time com jogadores de várias nacionalidades, todos selecionáveis, todos de seleções diversas, né? Então, assim, esperar que as seleções pratiquem o melhor futebol vai se decepcionar. Mas então, por isso, porque a gente fala da seleção da Holanda de 74, a gente fala da seleção... Outra época, né? Você acha que hoje em dia não teria um time desse? Na época você não tinha como, você não podia montar. O Real Madrid poderia ter vários brasileiros, isso aí é anterior, você tinha um estrangeiro ou nenhum estrangeiro. Os times ingleses dominaram os anos 70, 80, as competições europeias, só tinha jogador britânico. Não tinha um estrangeiro, só tinha galês, escocês, inglês, só jogador ali, irlandês e olha lá. Era outra época, era outro momento, né? Quando o Falcão vai para Roma, só tinha quando abriu para um estrangeiro, depois o segundo, quando o Zico vai, inclusive, né? Que era Zico e Edinho, né? O Udinese, por exemplo. Mas eu acho que sim, primeiro que você não vai encontrar melhor futebol nas seleções, salvo exceções. Hoje foi um jogo muito bom, Turquia e Áustria, intenso, brigado, disputado. Mas o que eu tenho notado assim, na Eurocopa é que tem muitos times que vão para jogar estilo Costa Rica, né? Vamos se defender. A própria Turquia hoje fez 2 gols, finalizou 5 vezes, a Áustria finalizou 20. E o goleiro fez a defesa espetacular no último lance, uma coisa impressionante, a cabeçada. Era o gol do empate, o cara fez uma defesa incrível e a Turquia avançou. Então isso também a gente tem visto. Esses são jogos eliminatórios, é mata-mata. Então você pega a Inglaterra muito, muito mal, né? A Inglaterra regrediu em relação à última Eurocopa, pega um adversário fechado e sofre mesmo. Sofre porque o time não é bem treinado também. Aliás, o inglês também tem o mesmo problema. Qual o grande técnico inglês? Não tem há muito tempo. Só estrangeiro. Lembrando que o Alex Ferguson é escocês, né? Não é inglês. Então inglês que faz sucesso, não tem, assim, top de linha. Eu nem me lembro se algum inglês ganhou uma Premier League ou quanto tempo que faz. Acho que ganharam lá no começo. Até o Ranieri ganhou o primeiro. Até o Ranieri ganhou a Premier League com o Leicester. Então, eu acho que acontece também muito isso. A dificuldade que o Brasil teve com a Costa Rica, as seleções também têm. Né? Que é mais fácil se defender, você se defende, você se organiza ali e acaba acontecendo. Mas algumas seleções praticam bom futebol, conseguem ser boas seleções. Na Copa do Mundo a gente viu a França fazer bom jogo, viu a Argentina fazer bom jogo. A final foi espetacular. 2 seleções fortíssimas. A Argentina estava melhor, mas em poucos minutos com o Mbappé endemoniado ali, a França muda tudo e vira aquele jogo histórico. Mas eu acho que mesmo no nível das seleções, do que pode se atingir, o Brasil está muito atrás de 3 sul-americanos aqui. A Colômbia, que vimos hoje ser muito melhor que o Brasil, o empate foi injusto. O Uruguai, que sábado vai enfrentar o Brasil, e a própria Argentina. Também são seleções sul-americanas, é a mesma coisa. Quer dizer, o Brasil hoje estaria atrás, vamos lá, Argentina, Uruguai, Colômbia, Espanha, Alemanha, Inglaterra, França. O Brasil, se fosse a Copa do Mundo hoje, o Brasil estaria atrás de muitas seleções. Né? Eu contei 7 aqui. Vocês concordam que dessas 7 o Brasil está atrás? Eu acho que vai ter na Copa aquele bloquinho de 2, 3, né? E depois vem um bolo onde o Brasil... Mas o Brasil não está mais nesse bloco de 2, 3. Não, hoje nesse momento não. Tá, né? Pode chegar até a Copa nessa condição. Na última ele chegou. E depois vem um bloco onde, por exemplo, a Croácia se enfiou ali e toda hora ela chega. A Croácia tá... E o Brasil vai estar nesse bloco aí, vai depender de uma série de condições. A própria Argentina não era favorita na última Copa. Ela chega... melhorando, crescendo, mas não era favorita. Perde da Arábia na primeira rodada. E ela foi crescendo. Então, o Brasil está nesse bloco de Holanda, né, no bloco da Bélgica, que agora já entrou numa descendente.
É mais ou menos por aí. Não vai entrar como favorita do time de ponta, não. Acho que o melhor futebol hoje quem tá praticando é a Espanha. Ela tá praticando um futebol bem interessante. Vai chegar lá, vai até a Copa, ela segura isso? Não sei. Não sei se segura, não. A Colômbia, por exemplo, se ela continuar evoluindo nesse nível, ela vai chegar bem, mas é meio... achar que a Colômbia vai ganhar uma Copa do Mundo é meio esquisito, né? Você pode achar que ela vai fazer. Não dá. Então, não sei, às vezes acontece. A Croácia chegou perto. Por isso que eu tô dizendo, hoje o futebol mudou muito, né? Hoje realmente o Marrocos jogou uma semifinal de Copa. Todo mundo disputa Premier League, né? Champions League e tal. Então hoje os caras se olham e todo mundo se conhece. Você viu quando acabou o jogo, hoje todo mundo foi se abraçar, todo mundo se conhecia e tal. Hoje todos jogam num patamar elevado, que é o de lá da Europa. Então, difícil saber isso. Vai ser aquele momento mesmo que vai definir uma Copa do Mundo. Então vamos lá. Piperno, Uruguai favorito contra o Brasil? Sim, tá jogando melhor. Não só aqui na Copa América, mas também nas eliminatórias. Mauro, Uruguai é favorito? Destacado. Favorito não é sinônimo de vencedor. Claro. Mas claro que o Uruguai é favorito. Eu acho que o Brasil corre um risco grande no sábado aí, cara. Se não fizer uma estratégia bonitinha, arrumadinha, pode perder feio, cara. Você acha? Eu acho que sim. Hoje foi muito ruim. Muito ruim. E o gol que o Borré perdeu. No final do jogo. O Borré perdeu a chance que eles tiveram. A Colômbia não teve chance de fazer virar o placar até ganhar bem do Brasil hoje. E o Uruguai hoje é melhor que a Colômbia pra você? Eu acho que tem jogadores melhores ali que podem definir, entendeu? Acho que... assim, o Uruguai tem uma característica que o Uruguai, mesmo quando tá mal, não tem medo do Brasil, né? O Uruguai é a única seleção além da Argentina, na América do Sul, que não respeita o Brasil. Respeita no sentido assim, não tem... É de igual para igual. Não teme. Eles têm uma autoconfiança muito grande, até pela história, né? Maracanazo. Isso pro Uruguai é muito importante. Você vai em Montevideo lá, conversa com os caras é bicampeão mundial. Bicampeão mundial e tal, e Maracanazo, 50, isso tem muito valor, passa geração para geração. E eles têm confiança de enfrentar o Brasil, de que podem ganhar do Brasil, mesmo nas adversidades. E nesse momento estão melhores que o Brasil. E tem bons jogadores. Então, acho que é um jogo muito perigoso para a seleção brasileira. Acho que o Dorival vai ter que montar uma estratégia cautelosa, se proteger bem. Você acha que o Brasil tem que se preocupar mais em defender nesse jogo? Sim, o Brasil tem que entrar ciente de que é inferior e montar uma estratégia específica para esse jogo, para conseguir competir e para não tomar uma pancada muito violenta. Acho que o Brasil não tem condições de enfrentar de peito aberto o Uruguai. Não conseguiu enfrentar a Colômbia, cara. Você viu hoje aí? Criou nada. Embora, não sei se o Uruguai vai conseguir fazer o que a Colômbia fez, foi impressionante. A saúde desses caras, o que eles correram, pressionando o Brasil, no campo do Brasil, até o final do jogo, praticamente. Impressionante isso aí. Mas o Uruguai tem jogadores bons, tem jogador que a gente conhece aqui, tem outros tantos, tem jogador do Real Madrid, tem os brasileiros... tem o Valverde, tem o Darwin Nunes, tem o De La Cruz. De La Cruz, tem o Arrascaeta que tem ficado no banco, inclusive. Tem bons jogadores, né? E, enfim... E é time do Bielsa, é um time sempre muito agressivo, que vai tentar criar a situação toda hora, vai agredir o Brasil. Você acha que eles não vão respeitar o Brasil? Vai ser ofensivo. Vai ser ofensivo. E o Brasil vai ter que assumir para jogar na transição, no contra-ataque, se organizar bem defensivamente, marcar forte e fazer o jogo possível. Mas o primeiro passo, acho que é aceitar que o adversário está no estágio superior hoje. Aí passa a ter chance de competir. Se quiser jogar de igual, acho que vai ser ruim pro Brasil. Flávio, Papum, Uruguai é favorito com o Brasil? É favoritinho. Olha só, a mesa inteira